Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, uma saudação muito amiga, muito fraterna a cada um de vós que quiseste vir participar nesta Eucaristia da festa da Senhora da Saúde e da Soledade, neste dia 15 de agosto, em que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Vamos preparar para viver com alegria, com fé e com devoção este encontro com Maria. E vamos procurar fazer com que Nossa Senhora nos leve ao encontro de Cristo para o seguirmos na palavra, a palavra que Ele nos ensina permanentemente. Para que isso aconteça, vamos reconhecer que somos pecadores, pedir perdão ao Senhor, para que assim celebremos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Christ.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que levaste à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. O templo de Deus abriu-se no céu, e a Arca da Aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso: uma mulher revestida de sol, com a lua revestida debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. Apareceu no céu outro sinal: um enorme dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho, logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouviu uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus, e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Está
Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino de Deus, seu Pai. Depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se excetua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.
derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Sr. Padre Rui, Sr. Presidente da Câmara e demais autoridades aqui presentes, digníssima Comissão de Festas, estimados irmãos e irmãs. Quisemos congregar-nos aqui por livre iniciativa e devoção de cada um de nós para fazermos festa à Senhora da Saúde e Senhora da Solenidade, e por isso mesmo a nossa primeira atitude é aquela de querermos louvar Nossa Senhora. Queremos olhar para Maria e ver nela muitos privilégios, ver nela uma mulher particular e especial e louvar, cantar os seus louvores, dignificar tudo aquilo que foi a sua vida. E hoje, de um modo muito particular, nós olhamos para Nossa Senhora neste privilégio especial da sua assunção ao céu. Sabemos que Maria teve uma vida terrena como todos os outros, foi mulher, foi mãe de família, com todos os problemas e com todas as dificuldades, mas sobretudo ela foi preparada para ser a mãe de Deus e por isso mesmo Deus a dotou de um privilégio especial, fazer com que ela não passasse pela realidade da morte, mas fizesse apenas aquilo que nós dizemos a festa da dormição de Nossa Senhora, que hoje celebramos, e esta festa de dormição de Nossa Senhora com o privilégio único e exclusivo de ser elevada ao céu e corpo e alma. E por isso nós estamos aqui para louvar Maria, dar graças a Deus pelo simples facto de nos dar uma mãe como esta, uma mãe única, uma mãe que nos pode efetivamente acompanhar em todos os momentos e em todas as situações. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa primeira atitude, a razão de ser da nossa presença aqui seja esta: darmos graças ao Senhor pelo facto de nos ter dado Maria como aquela a quem nós podemos imitar, aquela a quem nós podemos também recorrer. Mas se esta é a primeira atitude, nós hoje viemos também aqui para pensar um pouco, para refletir. E neste tempo particular que nós estamos a viver, estamos num tempo particular, um tanto quanto anormal, esta pandemia, que nos impede de fazer as coisas como era habitual, dentro daquilo que é normal, nomeadamente a festa que vocês aqui faziam neste lugar, com todo o esplendor, com tantas dimensões mais de exterioridade. E hoje, neste ano, estamos pura e simplesmente como que mergulhados neste confinamento, com tudo aquilo que ele impõe e que ele mesmo exige. Então é nesta situação que nós nos encontramos, que temos que efetivamente olhar para Nossa Senhora, e nomeadamente para Nossa Senhora nesta invocação particular da Senhora da Saúde e a Senhora da Soledade. Sabemos que a grandiosidade de Nossa Senhora é sublime e nela encontramos tantos privilégios. E é por isso que nós invocamos Nossa Senhora de muitas e variadas maneiras, nomeadamente aqui no nosso contexto, na nossa Arquidiocese de Braga, nós temos tantos santuários marianos e invocamos-a na única Senhora com nomes diferentes. Mas vós aqui tendes esta invocação da Senhora da Saúde e a Senhora da Soledade. O que é que isto pode, porventura, querer nos dizer a cada um de nós? Estamos aqui, então, neste tempo de pandemia, por isso, simplesmente para pedir, precisamente ao Senhor, por intermédio de Maria, o dom da saúde. O dom da saúde para nós, para cada um de nós. O dom da saúde para os nossos familiares e para os nossos amigos. E o dom da saúde em todas as suas dimensões. A doença é muito variada, a doença é muito diversificada. Mas neste ano, irmãos e irmãs, nós devemos ser capazes, sobretudo, de pedir a Nossa Senhora o dom da saúde, fazendo com que, efetivamente, não sejamos como que vitimados por este vírus, o vírus da Covid-19.
Pedimos muita coisa à saúde, mas de um modo muito particular isto, para nós, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para todos os habitantes deste concelho de Esposende, para que a Senhora a todos nos proteja e faça com que o vírus não entre na nossa casa, não entre na nossa própria vida. Queremos rezar. Penso também que era importante que dessemos graças ao Senhor por todos aqueles que diariamente lutam contra este vírus. Pensarmos um bocadinho nos médicos, nos enfermeiros, nos operacionais de saúde, mesmo nos bombeiros, naqueles que dedicam a sua solicitude para que aqueles que estão vitimados por este vírus também nada falte. São autênticos heróis que às vezes nós nos esquecemos e que efetivamente nós não podemos esquecer, mas que devemos efetivamente ter presentes. E por que não também hoje, neste dia, diante da Senhora da Saúde, se pedimos a saúde, pedimos à Senhora que nos liberte deste vírus, rezar também por aqueles que já faleceram, vítimas deste mesmo vírus. Poderão ser conhecidos, espero que, graças a Deus, não sejam muitos os conhecidos que foram vítimas do vírus e que faleceram, mas sentimos-nos um corpo ao próximo e ao longe, e por isso mesmo sentimos de pedir ao Senhor que conceda a bem-aventurança eterna àqueles que faleceram vítimas pelo vírus. Mas, irmãos e irmãs, refletimos e pensamos um bocadinho. Se pedimos à Senhora que nos liberte deste vírus, este vírus que é uma realidade invisível, eu ousaria dizer-vos, vamos também pedir à Senhora que nos liberte de outros vírus que existem na nossa vida e que existem na nossa sociedade. Eu começaria por se estamos aqui para pedir graças à Nossa Senhora, que nos liberte, que nos dê saúde e que nos liberte deste vírus, estamos também para invocar e olhar para a Nossa Senhora da Soledade. Sabemos que Nossa Senhora fez também ela a experiência de estar sozinha junto da cruz de Jesus Cristo, de passar pela dor do sofrimento, de ver o seu próprio filho morrer, não uma morte qualquer, mas a morte que nós conhecemos através da sua paixão e da sua morte, e Nossa Senhora estava diante da morte do Senhor Jesus, de pé, aceitando, sofrendo com o próprio Jesus Cristo. É Senhora da Soledade. Pois bem, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, isto traz-me à mente, nós devemos também pedir à Senhora que nos liberte do vírus da solidão. É um vírus também que hoje existe na nossa sociedade. Na verdade, são muitas as pessoas que vivem sozinhas. E vivem sozinhas porque assim o quiseram ou quase por imposição. Imposição, às vezes, de filhos que não os consideram como deveriam considerar e que permitem que os seus próprios pais vivam sozinhos, dia e noite, sem a presença e sem a companhia de alguém. Pois bem, há muita gente que vive em solidão. Há muita gente nas suas casas sem o mínimo de uma consolação e de uma palavra. Penso que é um flagelo da sociedade moderna, de vivermos num mundo muito próximo, muito unido uns com os outros, mas ao mesmo tempo, digamos, com tantas realidades de solidão. Na verdade, são muitas aquelas pessoas que estão sozinhas na sua casa, dia e noite, às vezes semanas, sem contactar com ninguém. É um vírus da nossa sociedade moderna. E é um vírus da nossa sociedade moderna que nós teremos que, efetivamente, lutar contra ele. Lutar contra este vírus da solidão. Este vírus da solidão que nós teremos que lutar, pedindo à Senhora que nos liberte de outros vírus. Eu diria o vírus do egoísmo. A maior parte das vezes nós somos egoístas, olhamos apenas para nós, pensamos em nós, nas nossas coisas, defendemos os nossos interesses, quanto muito olhamos para os nossos familiares, então não temos tempo. Não temos tempo para nada e, sobretudo, não temos tempo para pensar nos outros e, sobretudo, para ajudar os outros. E é por isso que neste caso concreto da solidão, nós não somos capazes de encontrar tempo para ir visitar uma pessoa amiga ou que foi nossa amiga e continua a ser nossa amiga e sabemos que está sozinha em casa dias e noite e que não passamos por lá. Somos efetivamente egoístas e era bom que a Senhora nos libertasse deste vírus do egoísmo. O egoísmo que às vezes faz também com que tenhamos o vírus do individualismo. Somos individualistas, fechados em nós próprios, naquilo que apenas nos interessa. Não temos horizontes de pensarmos um bocadinho nos outros, de pensarmos na sociedade, de pensarmos na igreja. Apenas nos concentramos naquilo que é nosso ou muito de nossos familiares. Então este vírus do individualismo é também qualquer coisa que, graças à sociedade moderna, e que nós devíamos lutar contra ele.
E tudo isto, ao fim e ao cabo, também por outros vírus que eu acho que fazem parte desta nossa sociedade e que devemos pedir à Senhora da Saúde e da Solidariedade que nos liberte deles, que é o vírus do materialismo. Isto é, nós somos demasiado materialistas. Olhamos apenas para o material, para aquilo que se vê, para aquilo que nos dá um certo gosto e que nos dá um certo prazer. Pensamos que efetivamente nós somos felizes se tivermos tudo, se pensarmos que podemos adquirir uma coisa qualquer, um objeto, e ter dinheiro para poder adquirir. Então somos materialistas, fixamos-nos somente na matéria, naquilo que se palpa. E este vírus, caríssimos irmãos e irmãs, está a dizer-nos que há tanta coisa invisível, e tanta coisa invisível que tem um valor e uma realidade muito grande. O vírus ninguém o vê. Ninguém sabe, nem os especialistas conseguem, vão-nos dizendo que devemos usar máscaras, porque pode andar por aí, mas não se vê. Pois bem, este vírus, digamos assim, que efetivamente também bate à nossa porta do materialismo, que nos devia fazer levar a pensar que temos que pensar também na parte espiritual, não apenas no materialismo, não a preocupação pura e simplesmente por ter e por possuir, porque é por isso que há outro vírus do consumismo. Pensamos que a felicidade está apenas naquilo que nós consumimos, naquilo que nós somos capazes de comer, naquilo que somos capazes de vestir, naquilo que somos capazes, efetivamente, de gozar, de saborear, com coisas muito concretas e com muitas evidências. Irmãos e irmãs, este vírus do materialismo e do consumismo, que nós vivemos subjugado perante as suas leis e perante aquilo que nos impõe, como era bom que a Senhora, que nós rezássemos hoje à Senhora, para que ela nos liberte precisamente disto, para nos dar uma vida mais livre, para nos dar uma vida que aposta mais na parte espiritual, que sabe que temos de dedicar tempo aos nossos trabalhos e às nossas preocupações, mas temos também que dedicar tempo àquilo que é espiritual, à oração, à leitura da Palavra de Deus, ao interesse pelas coisas do Senhor. Pois bem, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, a Senhora da Soledade, que nos leva a pensar nas pessoas que estão sozinhas, na solidão, e que nos leva a reconhecer que para isso mesmo nós não podemos ser individualistas, não podemos ser egoístas, não podemos viver pura e simplesmente preocupados com o material, mas também pensar em todas as dimensões da vida. Que a Senhora da Saúde nos liberte destes vírus, que são vírus muito concretos que existem na nossa sociedade, e que porque são invisíveis, nós pensamos que eles não existem, mas existem. E se olharmos para a nossa vida, irmãos e irmãs, todos nós somos capazes de reconhecer em mim, na minha vida, de homem e mulher, solteiro ou casados, existe o vírus do egoísmo, existe o vírus do individualismo, existe o vírus do materialismo, existe o vírus do consumismo. São realidades muito concretas. Mas, irmãos e irmãs, também diante da Senhora da Saúde e diante da Senhora da Soledade, há uma outra realidade, e eu vou dizer um outro vírus, que nós devemos pedir à Senhora que também nos liberte desse vírus, e é o vírus do pessimismo. Nós hoje somos demasiado pessimistas, vemos apenas o negativo da vida, apegamos-nos apenas àquilo que nos custa e que é diferente, e às vezes dá a impressão que não temos fé, às vezes dá a impressão que não acreditamos. Pensamos muitas vezes que a vida é apenas nossa, que depende apenas de nós, das nossas forças, das nossas capacidades, daquilo que nós somos capazes de realizar. Na verdade, somos muito, muito pessimistas. Estamos sempre a ver o lado negativo da vida. O que é que poderá, porventura, acontecer? Uma saúde que pode, porventura, vir, um drama que pode acontecer. Irmãos e irmãs, nós temos fé. E porque temos fé, nós temos que confiar. E não podemos ser pessimistas. Temos que nos libertar também deste vírus do pessimismo. A Senhora da Solidão está a dizer-nos isso mesmo. Poderemos estar sozinhos, poderemos ter momentos de doença, deitados num leito de um hospital, porventura, e mesmo aí nós não temos o direito de ser pessimistas. Devemos acreditar, devemos reconhecer que temos uma força muito grande dentro de nós, que é nossa essa força, mas que é sobretudo a força de uma mãe que temos connosco e que nos ajuda a ultrapassar esses problemas e essas dificuldades. Como é importante que lutemos contra este vírus do pessimismo e acreditemos que nascemos para ser alegres, para ser felizes, para ter confiança no Senhor, o Senhor que não nos abandona, o Senhor que está sempre connosco, lado a lado, para juntos, de mãos dadas, ultrapassarmos todas as contrariedades da vida. Por isso, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, se viemos hoje esta nossa Eucaristia e esta festa, neste tempo especial,
neste tempo em que estamos como que dominados por este vírus que nós não vemos, vamos reconhecer a existência de outros vírus e vamos pedir à Senhora da Saúde que nos liberte de todos esses vírus, tornando a nossa vida mais humana, a nossa vida muito mais feliz, a nossa vida muito mais alegre, a nossa vida muito mais consistente. E que a Senhora, efetivamente, da saúde e da soledade, faça com que ultrapassemos tudo isso com muito otimismo e com muito realismo. Vamos continuar a participar nesta Eucaristia. Então, como vos dizia, o principal motivo da nossa presença hoje aqui deve ser louvar Nossa Senhora. Mas louvando Nossa Senhora também temos o direito de a invocar e de a pedir. Pedir a saúde material, mas também pedir a saúde, libertando-nos destes vírus que eu pus em comum convosco, assim, muito rapidamente, e que são tantos na nossa vida e que existem. Façamos um exame de consciência. E se fizermos um exame de consciência, nós vamos reconhecer que ainda há muitas outras coisas de que a Senhora da Saúde e a Senhora da Soledade nos deveriam libertar. Olhemos para Maria, mas olhemos também para nós. Procuremos sair daqui no final desta nossa Eucaristia com este empenho e com este compromisso. E olhos postos em Nossa Senhora, mudar a nossa vida. Tornar a nossa vida mais humana, tornar a nossa vida mais cristã. Que a Senhora da Saúde e a Senhora da Soledade a todos abençoe, a todos protege, a todos acompanhe e que nos ensine a lutar contra estes vírus que estão dentro de nós próprios e que nós, com um pouco de fé e de coragem, deveríamos eliminar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Encantou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Ao lado direito ante uma glória, nos lugares dos vivos e dos mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e com o Pai, o Filho glorificado. Ele falou dos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo-nos ao batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e no mundo que há de vir. Irmãos caríssimos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, chega até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça a nossa oração unânime e digamos com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos chefes de Estado e pelos governos, para que exerçam o seu poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Por todas as mães, pelos doentes e os sem-abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança, e em Maria Santíssima, a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, à imitação da vida simples da Virgem Mãe. Oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Por todos aqueles que padecem as consequências do Covid-19, para que Deus Pai conceda saúde aos doentes, conforto às famílias e salvação a todas as vítimas mortais. Oremos, irmãos. Interceda por nós, a Virgem. Ouvi, Deus de bondade, as nossas súplicas e fazei-nos entrar na glória eterna, onde já se encontra a mãe do vosso Filho, elevada ao céu em corpo e alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta e, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados na caridade se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a aurora e a imagem da Igreja triunfante.
Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quiseste que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor, verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não sais reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam para nós no corpo e sangue do vosso Filho Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Saúde e Saudade, hoje elevada ao céu, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo, D. Jorge, aqui presente, e os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, diáconos e catequistas, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedei já ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, especialmente da soberba do coração que nos fecha nos valores terrestres e nos impede de pensar, desejar e procurar os bens futuros. Fazei que, a exemplo de Maria e por sua intercessão, a nossa alma exulte de alegria no Senhor e o nosso coração proclama os seus louvores enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que junto à cruz destes Maria por mãe ao discípulo amado, concedei à vossa Igreja a graça de confiar sempre na vossa bondade, de ser servidora da vossa paz e de ser sinal do vosso reino entre os homens, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Para comungar, pedimos que ninguém saia do seu lugar. Os ministros da comunhão vão se aproximar de toda a gente que queira comungar. Quem quiser comungar, coloca as mãos para receber o Santíssimo Sacramento nas suas mãos.
misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da vida eterna, concedei-nos por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, neste dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, louvamos Nossa Senhora com a nossa presença, com os nossos cânticos e com as nossas orações. Invocamos também a Nossa Senhora o dom da saúde para todos nós, para os nossos amigos e familiares. E com certeza que pedimos também a Nossa Senhora que nos liberte deste vírus da Covid-19. Mas ao mesmo tempo tomamos consciência que há muitos outros vírus na nossa vida que nós próprios teremos que eliminar. O vírus do individualismo, do egoísmo, do materialismo, do consumismo, do pessimismo e particularmente também o vírus da solidão. Pois bem, vamos trabalhar para que eliminemos este vírus da nossa vida, para que tenhamos uma vida mais feliz e para que sejamos capazes também de construir uma sociedade, toda ela mais alicerçada no amor e na concórdia. Que a Senhora da Saúde e da Soledade conceda a cada um de vós a alegria de uma vida feliz. Um resto de domingo muito feliz para aqueles e para aquelas que porventura se encontrem em férias, também continuação de boas férias. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da despedida, queria pedir a todos, uma vez estamos nestas condições, que fizessem cuidado à saída. Continuássemos a respeitar o distanciamento social. Há uma saída aqui do lado direito, que todos devem conhecer, por onde podem sair, e há outra saída pelo meu lado direito e pelo lado esquerdo. Era bom que continuássemos a respeitar este distanciamento social a que estamos obrigados também neste espaço, também ao ar livre. Que não tirássemos as máscaras, apesar de estarmos ao ar livre, estamos muitos, felizmente, e devemos continuar a usar a máscara. Também queria, em nome da Comissão de Festas, agradecer a vossa presença, Sr. Presidente da Câmara e a Variação da Câmara, as autoridades militares que estão aqui presentes e todas as outras pessoas a representar as instituições civis da nossa cidade, da nossa sociedade. A todos vós, muito obrigado pela vossa presença neste dia. E hoje é um dia de festa diferente, a festa possível. A todos vós, o nosso muito obrigado pela vossa oração. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças. Virgem Maria, quanto canção
Sou Cristina Couto, sou membro da Comissão de Festas da Senhora da Saúde e da Soledade. Faço parte de um grupo de homens e mulheres que tentam e trabalham no sentido de manter viva esta festa, a festa da Senhora da Saúde e de Soledade. Este ano, como todos sabem, não decorreu nos moldes habituais, dada todas as recomendações da DGS, como também da Conferência Episcopal. Tentamos respeitar as normas, mas não quisemos, de qualquer forma, deixar a festa da Senhora da Saúde e da Soledade esquecida. Portanto, o que nós este ano resolvemos levar a cabo, levar até vós, foi no dia 2 de agosto, que iniciamos a novena da Senhora da Saúde, o nosso momento de reflexão em que rezamos juntos, também para que esta pandemia possa passar e todos fiquemos bem. Também nesse dia, no dia 2 de agosto, é o dia da nossa padroeira, de Santa Maria dos Anjos, em que rezamos também para que ela nos ajude e nos acompanhe. Depois tivemos a novena, durante 9 dias na Capela da Senhora da Saúde, em que nós, digamos que tivemos o cuidado de ter em conta todas as recomendações, o nível de distanciamento social, o uso de máscara, mas que decorreu na sua normalidade e que conseguimos todos juntos rezar e pedir a Nossa Senhora para que esta situação seja passageira e que facilmente consigamos voltar, digamos assim, à nossa vida, àquilo que era a nossa vida. No dia 15, digamos o dia principal da festa, apenas tivemos a possibilidade de levar até vós a celebração da missa solene no Souto da Senhora da Saúde, missa campal, também com todas as recomendações, mas não quisemos deixar em vão, ou seja, não quisemos que este dia passasse em branco, digamos assim. Nos anos anteriores, como muitos de vós devem se recordar, no dia 15, da parte de tarde, tínhamos a procissão. Esta procissão que envolvia a nosso convite as restantes paróquias que aceitavam o convite de vir com uma imagem de uma Nossa Senhora ou de um padroeiro, consoante o tema, digamos, da procissão, que para o ano esperamos, e deixo já aqui também o convite, que seja possível nós levarmos até vós e organizarmos a procissão e também que as outras paróquias consigam fazer parte também da nossa procissão. Digamos que foi aquilo que foi possível este ano, no entanto, deixo a certeza de que continuaremos a trabalhar para o próximo ano. Se Deus quiser, se Nossa Senhora da Saúde e da Soledade nos ajudar, nós conseguiremos levar até vós a festa, conseguiremos manter a festa nos moldes habituais. Este ano nós iríamos ter o centenário, ou melhor, a festa do centenário da imagem de Santa Maria dos Anjos. No entanto, não foi possível, mas estamos convictos de que para o próximo ano o iremos fazer. É nossa pretensão continuar a lutar e a trabalhar e juntos e unidos continuarmos a levar e a fazer a festa da Senhora da Saúde e da Soledade, festa tão antiga que era conhecida como a festa da vila, depois foi conhecida como festa da cidade, mas nunca deixará de ser a festa de Esposende. Aqui por trás de mim está a capela da Senhora da Saúde e da Soledade. Não é o primitivo templo data do século XVI, terá sido edificado no último quartel do século XVI, por volta de 1570, e dedicado a São Sebastião. Aliás, como era usual nas nossas terras, a devoção sempre constante ao mártir São Sebastião, porque estávamos numa altura de muitas epidemias e pestes. Depois, essa capela, que seria modesta, estou convencido disso, sem grande enquadramento, se encontrava aqui numa zona mais erma, já um pouco distante da vila,
No século XVIII, de facto, as pessoas começaram a olhar para a capela e a vê-la como algo que merecia ser melhorada, e foi isso que os pozendenses fizeram. Grandes obras de restauro da capela de São Sebastião, e então é nessa altura, século XVIII, que vamos assistir à mudança de titular. Deixa de ser a capela de São Sebastião e passa a ser a capela da Senhora da Soledade. Depois, assim, já no século XIX, fins do século XIX, princípio do século XX, é aí que passa também e passa a designar-se oficialmente por Capela da Senhora da Saúde. É evidente que a zona envolvente era pobre, não tinha qualquer arranjo específico. Isso foi, desde logo, uma grande preocupação dos pozendenses. Dar dignidade à capela. É assim que é feita uma primeira avenida em terra, ainda em terra batida. São feitas doações de muitos terrenos de acesso à capela e vamos dizer que estamos a falar já num horizonte temporal de finais do século XIX. É assim que vamos ter a primeira alameda com árvores desta capela, que fazem um enquadramento desta capela. Surgem os primeiros muros de um hipotético adro, ainda não havia propriamente um adro definido, e gostaria de referir que é precisamente com o alargamento do adro, com o aformoseamento deste adro, que surge o primeiro milagre da Nossa Senhora da Saúde. Na altura em que os promotores desta obra falavam com os vizinhos para doarem os terrenos, uma das casas dos vizinhos que deveria ser doada para o alargamento do adro, acaba por ruir naquele momento, não causando, por sorte, uma tragédia. É essa tragédia que vai ser considerado o primeiro milagre da Senhora da Saúde. E a partir daí foi o nunca mais acabar de obras de aformoseamento deste espaço. A construção do coreto, do tanque da água para beber, dos bancos, de todo este espaço. Mas nem sempre as coisas foram fáceis. Houve guerras, houve bastante desânimo por parte de alguns dos comissários das festas, porque havia muita incompreensão. Inclusive também alguma disputa sobre a titularidade dos terrenos. Tanto é que houve uma época em que este adro, a entrada estava completamente fechada com portões e as pessoas exigiram que esses portões fossem retirados porque achavam que este espaço devia ser de usufruto público. Mas, para falar da festa, para falar da devoção, nada melhor do que entrarmos na capela e conhecermos quem foram os padroeiros ao longo destes 500 anos. Estamos na capela da Senhora da Saúde, em Esposende. Eu diria mais, estamos na capela que teve como orago primitivo São Sebastião, que depois, ao longo dos anos, passou a ser a capela da Senhora da Soledade, e já em princípios do século XX, por volta de 1899, 1901, então ganha um novo patrono, que é a Senhora da Saúde.
E convém aqui, e antes de mais, dizer que para se conhecer bem o fenómeno destas festas da Senhora da Saúde, é importante a leitura de 2 trabalhos que aqui em Esposende se publicaram. Um da autoria do saudoso Monsenhor Batista de Sousa, que escreveu importantes estudos sobre a história religiosa da paróquia da Vila de Esposende, então Vila de Esposende, e um em especial sobre a Senhora da Saúde, e também, mais recentemente, um trabalho da autoria do nosso amigo investigador esposendense José Felgueiras, que escreveu também sobre a história dos primeiros 10 anos das festas da Senhora da Saúde. Mas é importante que, nesta altura, falemos da Senhora da Saúde. E podemos recuar às origens deste culto. Estamos no século XVI. O século XVI, um século que foi para Portugal terrível em termos sanitários, em termos de saúde pública. E digo terrível porque assolaram imensas pestes, epidemias que mataram muita gente. Nessa altura estamos na parte da segunda metade do século XVI, numa igreja próxima de Sacavém, estavam os coveiros a abrir sepulturas para sepultar os empestados e descobriram, na abertura de uma das covas, uma imagem com um menino ao colo. Imediatamente e surpresos, acharam que aquela imagem era milagrosa e era ela que iria proteger Portugal das pestes. Essa mensagem correu Portugal inteiro, chegou ao próprio poder real, e o que é certo é que as pessoas, os empestados e as pessoas naturalmente que tinham medo de apanharem a peste, se apegaram àquela imagem que já tinha o nome de Nossa Senhora da Saúde. E vamos ver que a partir daí, segundo a lenda, a peste diminui o seu ímpeto e praticamente deixou de haver mortes por peste, por epidemia. E o culto da Senhora da Saúde espalha-se pelo país inteiro, surgem igrejas e templos em sua honra, e é isso que esta imagem nos vem trazer, a saúde. Mas também é importante que se fale da imagem em si. Uma imagem lindíssima, sem dúvida, Nossa Senhora coroada, com o menino nos braços e na mão direita segura um buquê de flores. Como historiador, gostaria de fazer aqui um pequeno reparo. Não é tão significativo como isso, mas é interessante. É que esta imagem, os símbolos que ela carrega, são interessantes e merecem uma descrição. A coroa, naturalmente, a Senhora coroada, isto vai acontecer aqui no nosso país a partir do século XVII, a partir da Restauração, a altura em que o Papa pede para que Nossa Senhora seja coroada como rainha. Portugal adere imediatamente a esse pedido de sua santidade e é o rei, é o próprio rei que vai a Vila Viçosa e que pegou na sua coroa e a colocou aos pés
de Nossa Senhora e a vai coroar. A partir daí, os reis de Portugal deixam de usar a sua coroa, porque essa coroa, quem a passa a usar é Nossa Senhora. Mas ela na mão direita tem um outro símbolo. Neste caso, um buquê de flores. Sem melindrar sensibilidades, gostaria de dizer que não é correto. Ela na mão direita teria, sim, um pequeno cálice, uma pequena taça, que nas imagens primitivas, mesmo aqui, as que surgem em Esposende, as primeiras, é uma taça com uns gomos, de facto, que parecem uma flor, mas é uma taça em que dentro tem os óleos, os remédios para curar as doenças físicas. Já que as doenças de alma são curadas através do outro símbolo que é o menino Jesus. Portanto, é uma imagem com muita simbologia, com muita história, com muito significado e que vale a pena, de facto, fazermos aqui esta referência. Mas não nos podemos esquecer, de modo algum, de que o grande advogado das pestes, da guerra e da fome era o primitivo orago desta capela, São Sebastião. A devoção aqui, em terras de Esposende, sempre foi muito grande. À Senhora da Soledade. A São Sebastião, a capela que foi construída aqui nos arrabaldes de Esposende, esta capela, aqui na saída para Barcelos, era um local onde a história era vivida, porque aqui apareceram também sepulturas, julgamos, da época romana, e portanto havia sempre nas estradas, nos cruzamentos, às saídas, nas partes mais ermas, havia sempre as capelas dedicadas a São Sebastião. Mas a Senhora da Soledade era, sem dúvida, uma devoção muito grande das gentes de Esposende, principalmente dos marítimos de Esposende, que dela tentavam sempre, ou melhor, que se tentavam sempre apegar a ela nos momentos mais difíceis. Eu gostaria de lembrar que aqui, na paróquia de Esposende, temos pelo menos 2 ex-votos lindíssimos que foram oferecidos à Senhora da Soledade por 2 milagres que ela concedeu em 2 momentos de naufrágio, de quase naufrágio, de marítimos aqui de Esposende, e que foram, depois de se salvarem por intercessão de Nossa Senhora da Soledade, vieram aqui em romagem oferecer-lhe, em momentos diferentes, um em 1818 e outro em 1846, oferecer-lhe os seus quadros votivos, homenageando-a pelo milagre e agradecendo-lhe o milagre que lhes concedeu de não naufragarem na borrasca, na tempestade. Portanto, sempre foi um culto muito amarrado, muito dado, em que os nossos pescadores se pegavam com muita devoção. Depois temos então a história da Senhora da Saúde, e essa merece certamente que façamos uma referência também muito especial. Estávamos em finais do século XIX e os esposendenses olhavam, como era natural, para a sua vizinha freguesia de Marinhas, para o lugar mais próximo até de Esposende, que era o lugar do Outeiro. E todos os anos viam que aquele terreiro da capela da Senhora do Outeiro, a capela da Senhora da Saúde, se enchia com forasteiros e muita gente que ia daqui de Esposende até lá.
Entretanto, há hipótese de substituir a imagem da capelinha da Senhora do Outeiro nas Marinhas, porque estava velha, por uma nova imagem. Isso vai acontecer pelas mãos de uma devota que compra uma nova imagem e que é entrega aos mordomos, aos homens, aos responsáveis pela fábrica da capela da Senhora da Saúde em Outeiro. Segundo a história, essa imagem não foi bem aceite, até diziam que era feia, não terá sido esse, naturalmente, o argumento válido, mas eles não queriam substituir, e acontece muitas vezes isso, a velha imagem. A velha imagem era mais milagrosa e, sem dúvida, que a Senhora da Saúde nas Marinhas era considerada uma senhora com muitos milagres feitos. Desgastada, a devota, bem, até esposente, e fala aos responsáveis desta capela da imagem que tinha comprado para o outeiro e que não foi aceite. Eu gostaria de referir aqui que, de facto, havia um grande devoto da Senhora da Soledade, responsável por esta capela, que era o Padre Carlos. Morava aqui na rua, aqui mesmo em frente. E ela certamente se dirigiu ao Padre Carlos e lhe oferece a nova imagem da Senhora da Saúde. Ele aceitou-a, falou com os homens da terra, com quem naturalmente o acompanhava sempre nas festas da Senhora da Soledade, e lhes apresenta a nova imagem da Senhora da Saúde. Enfim, receberam-na com agrado, e aqui podemos fazer quase um parênteses. Por um lado, ficaram contentes pela oferta da imagem, e certamente não também será alheio o facto deles poderem também competir, entre aspas, naturalmente, com a vizinha Marinhas, com a vizinha festa do Outeiro, da Senhora da Saúde do Outeiro. E logo procuraram entronizar a imagem nesta capela. E fizeram-no com esplendor, com toda a imponência. A imagem é preparada e, aproveitando as férias do Sr. Arcebispo, que estava aqui em casa de familiares em Esposende, pedem-lhe para benzer a imagem. E, de facto, isso vai acontecer por volta de 1901, em que o Sr. Arcebispo benze a imagem e a entroniza nesta capela. A partir daí, dão-se os grandes festejos, os primeiros festejos da Senhora da Saúde, mas nunca esquecendo também a Senhora da Soledade. As festas vão ganhar um vigor enorme, a gente de Esposende vão abraçar a sua Senhora da Saúde, ela vai ser a festa principal daqui da vila, e toda a comunidade se empenha na grandiosidade das suas festas. São os marítimos, são as famílias mais ricas aqui da vila, que vão vestir, entre aspas, vão dar dignidade à Senhora da Saúde, vão-lhe fazer o seu altar, vão-lhe comprar mantos riquíssimos e mandar fazer mantos riquíssimos. E é assim que a festa vai ganhando cada vez mais importância. Os próprios marítimos vão se amarrar com força também à Senhora da Saúde. Vão oferecer uma parte do seu pescado, vão dedicar um dia da sua pesca no rio para custear as festas.
As senhoras vão fazer quermesses com peças ricas, doadas e vendidas para o efeito. Fazem-se regatas no Rio Cávado. Músicas, serenatas. Levanta-se um grande mastro aqui, em vésperas da festa, onde jovens habilidosos tentavam subir para conquistar os troféus. Festas que são abraçadas, e devemos dizer isso, pela comunidade brasileira, a comunidade esposendense que estava no Brasil e que lá se juntam e se cotizam e mandam para cá muito dinheiro para que as festas tenham cada vez mais esplendor, graça e, naturalmente, nobreza no culto da Senhora da Saúde. Portanto, estamos aqui numa sucessão de cultos, numa capela que terá sido construída inicialmente em meados, a última metade, talvez 1570, por aí, foi construída a primitiva capela dedicada a São Sebastião. Depois ela é reformulada ao longo dos séculos. Em meados do século XIX, recebe grandes obras de melhoramento e então passa a ser da Senhora da Soledade e, por último, da Senhora da Saúde. Aqui uma sucessão bonita e que os esposenenses mantêm as três imagens e que vêm nesta capela. É evidente que continuam, embora celebrassem também a sua festa a São Sebastião, não aqui na capela, mas mais no centro da vila, mas é aqui, neste espaço de oração, onde podemos encontrar as imagens que ao longo destes 500 anos se sucederam e sempre foram motivo de grande orgulho das gentes de Esposende.